Salve pessoal! No vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento aí ao review, né, desse display gráfico que eu comprei no AliExpress, tá? Trata-se da XP Pen modelo Artist 12, tá? Ela tem 11,6 polegadas de tela. Ela já vem aqui com uma película fosca, tá? Aplicada nela, mas você pode estar adquirindo aí uma segunda película se a sua estragar, diretamente no site da AliExpress lá na loja da XP Pen. Ela vem aqui com 6 botões de atalho, tá? Ela vem aqui com um pequeno touchpad que é configurável também, tá? Aqui na parte lateral dela é possível ver o conector, tá? Do cabo dela de carregamento de dados, que é o USB-C. Nós temos aqui um botão de power e um botão para aumentar e diminuir o brilho da tela. Eu já mostrei aí no canal antes para vocês o teste dela, né, funcionando com o Chromebook. Hoje eu vou mostrar funcionando com o Windows. Conforme eu mostrei no vídeo anterior, eu comprei aqui esta base, tá? Para mim estar utilizando com ela lá também no AliExpress você acha a base da própria XP Pen, que no caso não é como essa aqui é só para quebrar um galho mesmo. A base dela é regulável, né? A base própria dela é regulável, é toda tampada, é de alumínio, é bem bacaninha, mas eu optei por não comprar porque eu achei o valor um pouco salgado, aí na faixa de R$ 250. A mesa custou R$ 1.030 no AliExpress. Aqui eu tenho o cabo dela, tá? Aponta aqui o USB-C. Então eu vou colocar ela aqui na base, né, que eu utilizo para fazer os desenhos. Vou ligar o cabo aqui na lateral dela. O Windows aqui já identificou, né, que eu conectei um novo dispositivo, e eu vou ligar aqui na lateral dela no botão de power. Ele já abriu aqui para mim com o software de desenho que eu utilizo, tá? Que é o Mad Bang Paint. Vocês vão achar outros vídeos aí sobre esse software aqui no canal, tá? E aí vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o software de configuração desse display gráfico. Bem, você tem que entrar lá no site da XP Pen, tá? E baixar o software que é este aqui. Aqui, na primeira tela dele aqui, vocês podem ver que ele identifica aqui em cima, né, o modelo, né, do seu display, né, a minha Artist 12. E aqui ela tem a configuração de tela, que você pode estar alterando aqui a posição X, a W, a Y, os pixels, tá? Aqui tá com 1080 pixels, você pode mexer também. Você pode definir com a tela inteira, definir a área da tela. Você pode fazer várias coisas aqui. Aqui na definição de caneta, o que ela tem aqui? Você tem aqui a opção da borracha, ela não é configurável, tá? Você pode ver que ela já é definida como borracha, você não consegue fazer essa alteração. E aqui está definido aqui como clicar com o botão direito, mas eu posso personalizar, né? Clicando em personalizar, eu posso colocar aqui qualquer opção dessa, como Shift, Alt esquerdo, Alt direito, Ctrl, espaço, clicar com o botão direito e outras funcionalidades. Se eu quiser definir, né, que esse botão, né, da minha caneta, botão lateral da caneta, tá aqui a minha caneta e o botão lateral dela, tá vendo? Se eu quiser definir que esse botão lateral tem que funcionar com a tecla como se fosse a tecla I, eu aperto a tecla I, vocês podem ver que está aparecendo aqui, ó. Vou colocar outra letra, W. Opa, deixa eu eliminar aqui. Eu posso definir como a tecla P, por exemplo, e dar OK, e ele vai ficar salvo. Se eu apertar outras teclas aqui, ó, ele vai definindo várias teclas, tá vendo? Eu só vou mandar apagar aqui, pronto, vou mandar cancelar. Aqui a gente tem um ajuste de sensibilidade, tá? A pressão da caneta.
tá? Quanto mais você puxar aqui para a esquerda, mais sensível vai ser sua caneta, mais suave. Quanto mais você puxar aqui para a direita, mais você vai ter que apertar a caneta na tela, ou seja, mais duro vai ficar. Aqui nas teclas de atalho, funciona da mesma forma. A gente tem aqui, ó, a tecla K1, que é esta primeira, a tecla K2, que é a segunda, K3, K4, K5 e K6, que são esses atalhos aqui. Eu defini aqui na tecla K1, né, que é a primeira tecla, como a tecla B, tá? Que é a tecla de pincéis aqui do software MedBang. A tecla K2 eu defini como borracha. Tem aqui a definição da tecla K3 que eu coloquei como I, tá? Que no caso aqui é o conta-gotas. E a K4, por exemplo, eu coloquei para aumentar, a K5 para diminuir o tamanho do pincel e a K6 para o atalho Ctrl Z. Então, como que fica essa configuração? Você vem aqui, ó, personalizar, e aqui você digita da mesma forma qual que é o atalho e dá OK para salvar a configuração. Lembrando que ao final de toda a configuração que você fizer aqui nesse software, você tem que dar um OK aqui, ó. Em cima do ratinho orelhudo aqui, ó, você clica em OK. Aqui no roda do rolo de toque, que no caso aqui é o touchscreen dele aqui do lateral, que aqui está definido como KR e KL. Você pode, você tem aqui que você pode colocar ele como fazer o zoom, né, do desenho, ou como rolar, ou seja, ele vai subir e vai descer o desenho. Ou eu posso definir também como aumentar e diminuir o tamanho do pincel, ou como girar, basta ir marcar aqui na lateral e ele vai funcionar. Então esse é o software, bem fácil, né, de configurar. Eu vou fechar o software aqui, ok? E agora a gente vai focar aqui em outras configurações. Por exemplo, aqui como vocês podem ver, minha tela está mostrando uma coisa e meu display gráfico está mostrando outra coisa. Onde que fica essa configuração no Windows aí, caso você não tenha ainda noção de como fazer? Você pode vir aqui, ó, na barrinha de pesquisa perto do iniciar e você vai digitar o seguinte: estender. Opa, escreve com X ou com S, estender. Você vai vir aqui na tecla de pesquisa do Windows e vai pesquisar por estender. E aí vai aparecer aqui para você, duplicar ou estender a um vídeo conectado. Quando você abrir, você vai ter essa opção aqui, ó, de vídeo, tá? E aí você vai ter aqui vários monitores. Aqui no meu caso tá como estender esses vídeos. Por quê? Porque eu quero que o meu monitor mostre uma coisa, mas aqui no display mostra outra coisa. Isso me permite que eu continue desenhando e visualizando meus e-mails, vendo algum tutorial, vendo algum vídeo, etc. Mas eu posso mudar aqui o estender. Eu tenho aqui duplicar, mostrar somente em um, mostrar somente em dois. Se eu colocar aqui duplicar esses vídeos, que é a primeira opção aqui, para vocês aí tá meio... Deixa eu tampar a câmera aqui. Aí parece porque a claridade atrapalha um pouco. Se eu colocar como duplicar esses vídeos, clica aqui em manter alterações. Tudo que for mostrado no monitor lá, vai ser mostrado aqui também. Ou seja, quando eu abrir meu software de desenho aqui, ó, ele vai abrir nas duas telas. Mas no caso eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar com o modo de estender esses vídeos. Porque aí eu tenho no meu monitor principal uma coisa que eu estou trabalhando e aqui no display gráfico eu tenho outra coisa que eu posso estar trabalhando. E ele funciona assim, ó, você consegue, tá vendo? Com a tecla estendida você consegue aqui passar para um lado e para o outro alguma tela que você esteja trabalhando. Funciona como um segundo monitor aí para você também, de repente para um estudo, se você só usa um display gráfico para desenhar de vez em quando, você não trabalha com isso, mas você desenvolve programa, você faz outro tipo de trabalho, você pode utilizar ele como um segundo monitor sem problema algum.
tá? Então vamos lá. Aqui no software de desenho, aqui já tem um desenho que eu comecei a trabalhar nele recentemente. Então vamos lá. Como eu já mostrei para vocês as configurações, tá? Eu vou deixar aqui a câmera focada aqui no motivo do nosso vídeo de hoje, né? Que é o review aqui da XP Pen. Muito bem, como eu tinha mostrado para vocês no unboxing, tá? Ela tem aqui esse estojo para caneta, tá? Que serve também como um apoio. Você consegue colocar a caneta apoiada aqui na tampa, tá? Esse é um desenho que eu comecei a fazer, ele não está terminado ainda. Eu comecei a fazer ele já com esse display gráfico, tá? E conforme eu falei com vocês, aqui no touchscreen, né, na lateral aqui, ele está configurado para zoom. Então, olha, quando eu passo o dedo movimentando para cima, ele dá um zoom. Tá vendo? Ele dá um zoom no desenho que eu fiz. Então eu posso diminuir passando o dedo para baixo e ele vai diminuir o zoom. Por exemplo, eu tinha comentado com vocês sobre a borracha, por exemplo. Deixa eu colocar aqui numa camada aqui que eu possa fazer alguma alteração sem estragar o desenho. A borracha aqui da parte de trás da caneta. Eu venho aqui e utilizo a borracha somente de virar a caneta. Então eu não preciso, né, tá vindo aqui na lateral e selecionando a borracha para apagar algo que eu tenha feito. Aqui eu tinha configurado a última tecla aqui, né, a K6, como atalho do Ctrl Z, então eu vou clicar nela, olha, eu desfiz aqui o apagado que eu fiz, né? E aí, por exemplo, eu quero conta-gotas. Deixa eu ver só qual cor que está no pincel aqui, vou colocar uma cor mais escura. Pronto. Fiz um risco aqui, né? E aí, esse risco aqui tá na cor mais escura. Eu quero agora o meu conta-gotas. Então, eu clico aqui na K3, clico aqui no lábios da garota, né? E automaticamente eu já selecionei a cor do lábios dela. Então, eu pego aqui no atalho K1, já voltei para o pincel de novo e posso fazer um risco vermelho. E posso desfazer aqui novamente, utilizando o atalho K6, né? A tecla K6 que está com o atalho Ctrl Z. Eu posso também selecionar a borracha aqui, tá? E apagar o desenho. Muito bem. Eu tinha mencionado também sobre o tamanho do pincel, correto? Olha, eu vou fazer aqui um traço, tá? Vermelho, e vou ir aumentando o tamanho do pincel. Olha, com o atalho aqui da lateral. Eu estou aplicando a mesma pressão na caneta, só que eu estou clicando. Vocês podem ver aqui, ó, onde eu estou apontando a caneta aqui, ó, ele aparece o que eu estou utilizando como atalho. Qual que vai ser aquela configuração. Agora eu vou ir diminuindo, ó, já alterou aqui, ó. E aí vamos lá para a pressão da caneta em si. Eu gostei bastante dessa caneta. Em falar nisso, tem até uma coisinha que eu não peguei no vídeo de hoje, que é a luvinha que eles mandam também com o display gráfico. Ela auxilia bastante porque sua mão desliza bacana pela superfície da tela. Com os dedos, né, encostando, não é uma tela touch, né, que seu dedo vai atrapalhar algo, mas tem uma certa aspereza, então com a luva desliza mais fácil. Vamos lá então. No quesito sensibilidade da caneta, ela é bastante sensível. Eu coloquei lá para ficar o mais sensível possível, para mim não ter que apertar muito, né, a caneta. Então, olha, eu vou fazer um traço aqui, fino. Agora eu aperto a caneta e ela vai engrossando. Tá vendo? Bem sensível. E aí ela vem do 1, né, até o máximo que eu coloquei aqui, que é de 10.2. Vou resetar aqui, né? Vou aumentar a ponta do pincel, tá? E vou vir, olha. Então a sensibilidade dela é muito boa. Você não precisa apertar ela na tela
forçar ela demais. É muito sensível. O botão lateral, ele tem uma coisa de ser afundado. Ele é no mesmo nível da caneta. Então isso impede que, por exemplo, na hora de pegar, a gente é acostumado a escrever, a gente pega bem na ponta. É onde o polegar encosta, tá vendo? Então você não tem aquela preocupação de você ter que ficar virando o botão para o lado oposto de onde está o seu polegar. Ou ficar com medo de apertar o polegar e apertar o botão. Aqui, olha. Apertei agora o botão, mas eu tenho que realmente apertar. Eu posso segurar a caneta que não vai ter alteração nenhuma aqui para mim. Então, com o auxílio dos atalhos da mesa, fica bem fácil você fazer os trabalhos aqui. Por exemplo, agora eu quero novamente o conta-gotas. Vou definir aqui como aquela cor da tinta. Vou alterar novamente para o meu pincel. Vou aumentar aqui a espessura do meu pincel. E vou estar aqui colorindo o desenho. E pela sensibilidade da caneta ser bastante, ela tem 8.100 e poucos níveis de pressão. Acho que é 8.124. Então, ela é muito, mas muito mesmo sensível, né, à pressão. Então, você não precisa fazer força, você não vai gastar pontas e mais pontas, mesmo que você esteja iniciando e utilizando uma mesa digitalizadora, você não vai gastar pontas e mais pontas por causa, de repente, da pressão que você exerce com a caneta na tela. Porque são bastantes níveis de pressão. Perto da mesa digitalizadora da Wacom que eu tinha, né, que não era um display, ela contava com 2.000 e poucos níveis de pressão. Então essa aqui é bem maior, muito mais níveis de pressão. E o tamanho também da área de trabalho, olha a diferença. Por exemplo, essa é a mesa da Wacom que eu utilizava, né? Se a gente for colocar aqui, ó, porque na verdade a área de desenho é só os pontos brancos. Então eu vou colocar aqui mais ou menos onde seria o ponto de desenho. Tá vendo? Eu tenho daqui até aqui de área de desenho disponível e daqui até aqui de área de desenho disponível a mais aqui no display gráfico. Eu tinha mostrado para vocês o atraso, né, lá no Chromebook, o atraso da linha quando eu puxava, né? Deixa eu definir aqui uma outra cor, engrossar um pouco aqui a ponta. Lá tinha um certo atraso, eu puxava, né? Vocês veem aqui que o atraso está menor, mas eu tô com a estabilização de imagem aqui ativado. Vou desativar, setei aqui em 0 a estabilização. Então ela não vai tentar, o software não vai tentar corrigir, né, o meu traço. Ele vai sair tremido do jeito que eu fizer. Nota isso. Praticamente não tem atraso, tá vendo? Mas o traço sai tremido, né? Se eu estabilizar, ele tem um pouquinho mais de atraso. Aqui está no máximo agora 40 de estabilização, mas não é tanto quanto no Chromebook, porque o software aqui do display, né, ele já faz aí um trabalho bacana de sincronização, né, do traço com a caneta. Uma coisa que eu fiquei temeroso quando eu comprei, né, antes de chegar, era porque eu já tinha tido o tablet, né, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, desenhando com um outro tipo de caneta. Uma coisa que eu ficava preocupado era o seguinte: o traço vai começar exatamente do ponto que eu encostar a caneta. Ele começa exatamente do ponto que eu encostar a caneta. Porque a minha preocupação era, como essa tela não é uma tela laminada, tá? O que seria a tela laminada, ela é praticamente sobreposta. A tela de vidro aqui de fora com o display que está lá dentro é praticamente encostado, não tem praticamente nenhum espaço entre uma e outra. Aqui existe esse espaço, isso não é um display laminado. O modelo da XP Pen que já vem com o display laminado é a 12 Pro, né? Você acha aí a Art 12 Pro, ela é laminada, então praticamente não tem nenhum espaço entre o display lá embaixo e a tela de vidro aqui em cima. Mas para mim isso não faz diferença, até porque eu sou amador, né? Eu não
Eu não sou nenhum designer, não utilizo para trabalhar. Isso aqui é mais por hobby mesmo. Mas vocês podem ver aqui, vou tentar deixar a caneta de lado. Exatamente do ponto onde a caneta encosta, olha, você consegue continuar o traço. E vocês podem notar que eu tô com a caneta deitada, não tô com a caneta em pé, ou seja, você também consegue trabalhar com ela aí com a caneta deitada. Logicamente, existe uma angulação. Aqui, ó, a ponta não está encostando, a ponta tem que estar encostando, tá? A ponta tem que estar encostando na tela para você poder fazer o risco. Mas ela permite você trabalhar com uma angulação bacana também no desenho. Pessoal, agradeço a vocês aí pela audiência, tá? Fica aí, cola com a gente aí no canal. Deixa seu like aí se você curtiu o vídeo. Se tiver alguma dúvida, bota aí também nos comentários do vídeo. Compartilha aí os vídeos do canal. Ajuda bastante a gente aí, tá? A tá produzindo novos conteúdos aí para vocês. E em breve eu volto com outro vídeo aí para vocês. Valeu? Um abraço.